Benfica avança na Taça da Liga sem necessidade de deslumbrar. Embora a formação orientada por José Mourinho não tenha sido espetacular, conseguiu vencer um Tondela inofensivo. Richard Rios viveu, provavelmente, o seu primeiro grande destaque desde a sua chegada ao clube. Leitão Amaro afirma que o programa de subscrições gratuitas de jornais para a juventude não teve sucesso. O ministro reconheceu que os jovens podem não estar cientes do programa e mencionou a hipótese de realizar uma campanha institucional. Foram oferecidas 4.500 subscrições gratuitas de jornais a jovens. Leitão Amaro afirma que o programa de assinaturas gratuitas de jornais para jovens não teve sucesso. O ministro reconheceu que os jovens poderão não estar cientes do programa e mencionou a hipótese de realizar uma campanha institucional. Foram oferecidas 4.500 assinaturas gratuitas de jornais aos jovens. Cuba é excluída da assistência dos Estados Unidos a nações impactadas pelo furacão Melissa. O secretário de Estado norte-americano revelou que Washington mantém um contacto próximo com os governos da Jamaica, Haiti, República Dominicana e Bahamas. Apesar de a ilha também ter sofrido os impactos, o chefe da diplomacia, de origem cubana, não a incluiu na lista de países. Pais idosos são encontrados mortos em casa pelo filho em Viana do Castelo. Antónia, de 78 anos, e Joaquim Marinheiro, de 83 anos, terão sofrido uma queda nas escadas da sua residência em Carreço. Não existem indícios de crime. Trânsito na ponte é interrompido pela PSP para deter condutor em fuga. Após desobedecer a uma ordem de paragem na 25 de abril e tentar atropelar um agente, o suspeito foi levado a tribunal e ficou em prisão preventiva. Reunião de 3 horas entre Donald Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul. Em Busan, uma importante cidade portuária da Coreia do Sul, Trump enfatizou a sua suposta, excelente relação, com o líder chinês. Além disso, José Miguel Júdice, representante de Cotrim. Marques Mendes é o líder em riqueza entre os aspirantes a Belém. Em 2023, o candidato apoiado pelo PSD revelou quase 500 mil euros. Engasgamento em Caldas da Rainha resulta na morte de bebê. Óbito da criança foi confirmado após ser levado para o hospital. Compromisso do Ministério da Justiça em aperfeiçoar sistema informático. O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos solicita a solução do desatino informático causado pelo novo sistema até à próxima semana. 4 horas. Eleições presidenciais. Carneiro antecipa Seguro na segunda volta. De acordo com o secretário-geral do PS, António José Seguro representa o plano A, sem alternativas. Neste mesmo jornal, Trump solicita testes às armas nucleares da nação. Quais são as suspeitas relacionadas com a venda de ativos do novo banco? Enquanto se realizava a cerimónia de assinatura da venda do novo banco ao BPCE, a PJ efetuava buscas devido a suspeitas de corrupção na transação de ativos imobiliários. Luís Rosa é o convidado. Correspondência para o diretor. As opiniões dos leitores são essenciais para o debate público e a reflexão crítica. Os diversos significados da expressão merenda. A palavra merenda é considerada um arcaísmo, referindo-se a um lanche, anglicanismo imposto, sendo que na época de Aquilino designava uma refeição a meio da tarde e atualmente também se refere a um bolo salgado. O moscatel destaca-se como uma das bebidas mais versáteis. Com 51 anos, Pedro Camacho Simões lidera a Casa Agrícola Horácio Simões, onde o moscatel reina em primeiro lugar. Tem uma paixão por fotografar o fundo do mar e aprecia o ambiente acolhedor da adega. Estado de emergência declarado na Jamaica após o impacto do furacão Melissa. A tempestade provocou inundações em bairros inteiros, destruição de telhados e árvores, e deixou 500 mil de pessoas sem eletricidade. Good Boy, leal até ao fim, um cão corajoso enfrentando o terror. Indy e o seu proprietário na residência familiar assediada por uma entidade malévola. A escola classificou como abuso.
Até esse ponto, era apenas temor. No espaço, além dos títulos, o texto ressalta a necessidade urgente de salvaguardar crianças contra o abuso sexual, evidenciando que Portugal ainda não cumpre o dever de ouvir e intervir. Instituições, famílias e o Estado têm um papel a desempenhar, o silêncio não deve ser uma alternativa e todos devemos participar ativamente na resolução do problema. Benfica triunfa, mas não impressiona Mourinho. Queta estabelece novo recorde. As Águias garantiram a sua presença na final fora da Taça da Liga, embora Mourinho tenha se responsabilizado pela excessiva calma da equipa. Neemias Queta alcançou um novo recorde pessoal de ressaltos capturados. António José Seguro. Após a incerteza da era de Marcelo, o país não deve escolher um sucessor do atual ocupante nem um almirante cujas intenções são incertas. Depois de termos promovido uma radicalização da sociedade em um período muito curto, nada se compara a ter um presidente que seja acessível, culto e diplomático. Novos bombardeios israelitas ocorrem no sul de Gaza durante a noite. Pelo menos 10 ataques aéreos terão sido realizados por Israel na cidade de Khan Younis, localizada ao sul da faixa de Gaza, durante a madrugada. Na quarta-feira passada, 109 palestinianos terão perdido a vida em consequência de ataques israelitas. Trump e Xi vão colaborar em relação à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos e o da China tiveram o seu primeiro encontro em 6 anos, mas não se detiveram na questão da guerra na Ucrânia. De acordo com Trump, ambos decidiram apenas colaborar. Países Baixos, surpresa dos liberais, queda da extrema-direita, iniciam-se as difíceis negociações para a formação do governo. As primeiras estimativas das eleições legislativas neerlandesas indicam uma descida da extrema-direita de Geert Wilders, que não mantém a liderança prevista pelas sondagens. Após um resultado abaixo das expectativas, o líder dos socialistas, Frans Timmermans, apresentou a sua demissão. Os liberais do D66 saem como os grandes triunfadores, alcançando o melhor resultado da sua história, e agora precisam decidir se buscam uma coligação com o centro-esquerda ou se optam pela direita. Se ninguém atender à campainha, não se trata de um extraterrestre, é Orson Welles com uma transmissão radiofónica no mundo à beira de um conflito em 1938. No dia 30 de outubro de 1938, Orson Welles fez história ao realizar a famosa encenação radiofónica de A Guerra dos Mundos. Este evento é um marco na história da rádio, na cultura popular e na sociologia, já que em todas estas vertentes continua a ser visto como um mito e uma advertência. Joana Brito Silva, não existe uma princesa lésbica. O filme que a Disney jamais produziu, a criação artística, quais são as limitações de cada princesa, afeto e identidade. Lucro do novo banco atinge 610 milhões de euros em 9 meses. Apesar da diminuição da margem financeira devido à redução dos juros dos créditos, o aumento na cobrança de comissões foi registado. O banco afirma que a venda ao BPCE prossegue de acordo com o habitual nos processos regulatórios. Prédio vazio na Estrela, em Lisboa, é atingido por incêndio. O incêndio envolveu 33 bombeiros e 12 viaturas, sem registro de vítimas. O fogo foi contido ao edifício. Ministério Público investiga negócios suspeitos no novo banco. O Público reporta que estão em questão delitos de corrupção, burla qualificada e lavagem de dinheiro. A Folha de S. Paulo salienta a operação policial mais letal já registrada na história do Brasil. Prisão de um terceiro suspeito ligado ao assalto no Museu do Louvre. Foi detido um terceiro indivíduo suspeito de estar envolvido no roubo ao Museu do Louvre. É apenas conversa. Estamos a transformar Portugal em algo mais autêntico. Vamos organizar a desordem. Estamos a purificar Portugal. Este não é o verdadeiro Portugal de abril. Análise de Luísa Semedo. Anúncio de cerco a 2 cidades ucranianas é rejeitado por Kiev. No passado, as autoridades russas já fizeram reivindicações sobre a conquista de cidades ucranianas que se mostraram infundadas. Coreia do Sul. New Jeans impedido de deixar editora por decisão do tribunal. O New Jeans, que fez a sua estreia em 2022, destaca-se como um dos grupos mais lucrativos da HYBE.
Rio de Janeiro em chamas, Danilo Tomás discorre sobre uma república da chacina, que não soluciona a questão do crime organizado. Uma intervenção policial no Rio de Janeiro resultou em aproximadamente 120 mortos, entre os quais 4 eram agentes da polícia. No programa Expresso da Manhã, Paulo Baldaia dialoga com Danilo Tomás, jornalista e cientista político brasileiro, que assinala que, a longo prazo, estas operações produzem resultados insatisfatórios. O speed dating é uma oportunidade de negócio. Sim, requer apenas 8 minutos. Um aplicativo de encontros desenvolvido por 2 portugueses já angariou investidores de diversos países. Descubra o seu funcionamento e as suas ambições de expansão neste sector. Trump diminui tarifas sobre a China e assegura aumento da colaboração após reunião com o Xi. Os líderes dos 2 países estiveram em encontro na Coreia do Sul, cuja expectativa é que possa encerrar a guerra comercial entre eles. Exposição sobre Sá Carneiro, legado político e vida. Após o Porto, a Lisboa Social Mitra acolhe Francisco Sá Carneiro e a construção da democracia portuguesa, uma retrospectiva da efímera dedicada a uma das personalidades mais influentes da política em Portugal. A espera gera desespero, especialmente na saúde. Os períodos de espera nos hospitais não param de crescer e, neste momento, a ministra já se encontra com a cabeça a prémio, por parte do PS. Por sua vez, André Ventura evoluiu de candidato à presidência para, quase, réu judicial. Putin não é um aliado, é um obstáculo à realização dos anseios de Trump, análise de uma relação que pode não ter um desfecho favorável para a Rússia. Em Moscovo, o presidente dos Estados Unidos é alvo das piadas favoritas dos comentadores próximos do seu colega russo. Washington demonstra crescente impaciência, enquanto o Kremlin se prepara para iniciativas de charme. Resta saber se a imagem de pacificador é mais significativa para o residente da Casa Branca do que a ideia, ilusória, de que um czar necessita de aliados. Hoje, o INE apresenta o crescimento econômico do terceiro trimestre. Em termos homólogos, o crescimento deve variar entre 1,9% e 2,2%. 2 meses sem beber vinho. É uma verdadeira emoção. Após 2 meses de abstinência de vinho, Salk ficou incrédulo ao tomar a bebida novamente. Além disso, uma filha de uma celebridade também se destaca, mas fora dos campos. Lucros do novo banco atingem níveis recorde, garante normalidade nas vendas, mas evita pronunciar-se sobre as investigações. Até setembro, o novo banco apresenta um pequeno aumento de 100 mil euros no lucro, atingindo um total de 610,5 milhões de euros. A instituição financeira observa uma redução do risco no crédito já atribuído, o que contribuiu positivamente para os resultados. Prolongamento das negociações com o Afeganistão é aceito pelo Paquistão. A decisão surge um dia após Islamabad ter classificado o diálogo como falhado. Aprovada a fábrica de semicondutores para IA em Taiwan. Os produtos desta tecnologia deverão estar disponíveis para venda até ao término deste ano. José Sócrates realmente nunca existiu. Foi publicado o primeiro volume e um segundo está a caminho, possivelmente um terceiro. João Miguel Tavares procurou entender de que forma José Sócrates nos iludiu e de que maneira o país se deixou iludir. Também temos interesse em descobrir. Novo alvo para Ventura, júdice ao lado de Coutrinho e do novo banco. André Ventura recorreu a cartazes e aos 3 Salazares, para intensificar o seu discurso, tendo Gouveia e Melo como foco. Júdice assumirá a função de mandatário nacional de Coutrinho, em meio a investigações e alegações de corrupção relacionadas ao novo banco. Caldas da Rainha. Greve de enfermeiros já não está convocada. De acordo com o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, a partir de 1 de janeiro, será implementado um aumento salarial geral estabelecido para toda a instituição. Trump dá ordem para o início de ensaios de armamento nuclear dos Estados Unidos da América. O comunicado aparece depois de Putin ter dado instruções para realizar um teste com um drone submarino dotado de capacidade nuclear. Diversas transações suspeitas do novo banco em investigação conjunta.
Desde 2018, o Ministério Público e a Polícia Judiciária juntaram vários inquéritos, analisando corrupção, burla qualificada e branqueamento de capitais na comercialização de ativos. Revisão da previsão de crescimento econômico pelo Banco do Japão. O relatório trimestral indica uma diminuição no aumento dos preços dos alimentos, com destaque para o arroz, que estava a elevar o índice. Ana Galvão: chorei na primeira vez que o meu filho teve febre. E quando caiu, nem consegui falar na rádio. A apresentadora retorna à SIC Mulher com um programa exclusivo, Chica Esperta. Semanalmente, serão abordados novos temas e conteúdos elaborados para esclarecer as dúvidas do público. Ministra da Saúde sob pressão. Não é novidade que Ana Paula Martins tem sido criticada, mas continua firme na sua posição. Adicionalmente, uma direita move-se em diversas direções rumo a Belém. Eleições presidenciais agendadas por Marcelo para 18 de janeiro. O Presidente da República já havia sinalizado que essa seria a data selecionada. É necessário estabelecer ligações entre a espiritualidade e a ciência. Rundgård encontrou-se perdida em um, metafórico, oceano agitado. A sabedoria islandesa Oinzey, fundamentada na intuição, forneceu-lhe as soluções que necessitava para reestruturar a sua vida. A nova responsável pela oposição recusa o aumento da despesa em defesa. Em 2026, o governo sugere um incremento do orçamento militar para 26,7 mil milhões de euros. A China acredita na possibilidade de enviar astronautas à Lua até 2030. O programa espacial da China tem recebido investimentos significativos. Crescimento econômico foi de 2,4% no terceiro trimestre. O INE anunciou que, no terceiro trimestre, o PIB de Portugal aumentou 2,4% em comparação homóloga e 0,8% em relação ao trimestre anterior. Samsung confiante após revelar crescimento de 32% nos lucros. No último trimestre, o lucro operacional da Samsung foi de 12,2 trilhões de yuan, 7,37 mil milhões de euros, o que equivale a uma subida de 160% comparativamente ao trimestre anterior. Grupo de Proteção Animal solicita ações contra o abandono. As estimativas apontam para uma concentração de 72.326 animais nos canis até ao final de 2024. 3 artistas presos por contestar eleições em Mianmar. Os condenados poderão ser sentenciados a uma pena de 3 a 7 anos de encarceramento. Acreditação de qualidade é recuperada pela ULS da Cova da Beira. A Unidade Local de Saúde, ULS, da Cova da Beira já havia recebido essa certificação, que esteve em vigor de julho de 2021 até julho de 2024. BBVA registra um aumento de 4,7% nos lucros até setembro, totalizando 7.978 milhões. Conforme indicado pelo BBVA, os resultados foram impulsionados pelo aumento da carteira de crédito e das receitas recorrentes. Eleições presidenciais. Marcelo define 18 de janeiro como data. O Presidente da República tinha anunciado, em meados de setembro, a sua tendência para agendar as eleições presidenciais para este dia. Banho livre de plástico com algas. Utiliza gel ou sabonete que se juntam e têm o potencial de ir parar aos oceanos. Conhece a cápsula de algas, desenvolvida por 4 alunos da Maia, que já atraiu a atenção da National Geographic. De que forma fomentar a competitividade e o crescimento? O próximo encontro fora da caixa, que terá lugar em Castelo Branco, irá centrar-se na competitividade e no crescimento, com transmissão em direto no site e nas redes sociais da CGD e do Observador, no dia 3 de novembro. Crescimento da economia de 2,4% no terceiro trimestre em comparação homóloga e de 0,8% em relação ao trimestre anterior. No trimestre anterior, o PIB registrou um aumento de 1,8%.
A gravidez inesperada de Carolina Deslandes, fiquei estupefacta, tinha acabado de afirmar ao Luís que não teria mais filhos. Carolina Deslandes revela detalhes da sua quarta gravidez: perdi quase 15 quilos para realizar a cirurgia, e na última consulta o doutor informou-me que não poderia voltar a engravidar após esta operação. Regressei a casa desanimada, mas pensei, já tenho 3 filhos, talvez seja um sinal. Sinto o peso e o privilégio de ser a neta de Rui Nabeiro. Rita Nabeiro destaca a dedicação do avô, Rui Nabeiro, e confessa que se esforça para dar continuidade ao seu legado. A administradora do grupo Nabeiro admite que não é simples atuar numa empresa familiar. O cidadão em um labirinto. Em relação à diligência que algumas empresas de serviços essenciais e o Estado dedicam à interação com o cidadão. Análise de Vítor Ramalho. Repsol vê os seus lucros a descer 34,3% nos 9 primeiros meses do ano. No terceiro trimestre de 2025, a empresa registrou investimentos líquidos de aproximadamente 300 milhões de euros, enquanto que nos primeiros 9 meses do ano, o total foi de cerca de 2.500 milhões. Halloween é celebrado pelos Municipal em Lisboa com Dark Tranquillity. Considerada uma das mais icónicas bandas de heavy metal em Portugal, os Municipal atingiram a marca de 500 mil álbuns vendidos. Colega é abusado por homem em hotel após embriaguez da mulher durante convívio laboral. O indivíduo foi apreendido pela PJ, sendo que a denúncia partiu da própria vítima. As diversas Ritas, de Rita Lee, a mulher que surpreendeu e transformou o Brasil, um documentário essencial para assistir hoje no Tribeca Festival Lisboa. O perfume que Rita Lee espalhou pelo mundo possuía inúmeras fragrâncias, como o documentário Ritas demonstra. Após um enorme êxito no Brasil, o filme terá uma exibição singular em Portugal no contexto do Tribeca Festival Lisboa, nesta quinta-feira, em Lisboa. Por meio de uma narrativa que entrelaça imagens pessoais captadas pela própria artista, diversos arquivos e uma entrevista inédita, apresenta-se um retrato que não apenas retrata a artista em cena, mas também a mulher em sua casa, nos instantes de vulnerabilidade e de humor que evidenciam a sua humanidade. Moçambique. Empresas de origem portuguesa já se recuperaram. Em março, o governo de Portugal anunciou que estava a analisar formas de apoiar as empresas de capitais portugueses que foram vandalizadas durante as manifestações após as eleições em Moçambique. COP recebe delegação do Parlamento Europeu em busca de compromisso da China. Lídia Pereira salienta a relevância de entender se a China pretende modificar a sua posição no contexto da COP. Casa, doce casa, aluguéis nas nuvens, esperanças no chão. Com o chão a escorregar, como se edifica o amanhã. Miguel e Joana expressam a desilusão de uma geração afetada pelo elevado preço da habitação, forçando a reconfigurar vidas, decisões e aspirações. 6 visitas de Estado estão previstas para Moçambique em 2026. Este ano, Daniel Chapo efetuou 2 visitas de Estado aos países vizinhos Tanzânia e Eswatini, além de realizar visitas de trabalho ao Malawi, Espanha, Ruanda, Argélia e Portugal. Professores da Escola Portuguesa de Dili decidiram não realizar greve. Na Escola Portuguesa de Dili, os docentes estiveram a lecionar em mobilidade estatutária, concluindo as suas funções a 31 de agosto. Arte contemporânea portuguesa em Xangai. Entre as obras em evidência, encontra-se Porto, de Vieira da Silva. Mega operação policial no Brasil, quantas vidas foram perdidas? O que representa o Comando Vermelho? E o Muro do Bope? Durante uma grande operação policial na zona norte do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, um dos principais grupos do narcotráfico, mais de 120 pessoas perderam a vida. Ganho mais em 3 anos como ator porno do que em 2 décadas de carreira musical. Evan Seifeld, que é baixista e vocalista da banda Biohazard, uma referência do groove metal nos Estados Unidos da América, esclareceu os motivos que o levaram a optar por uma trajetória como ator de filmes pornográficos no início do novo milénio. Montenegro. O sector agrícola manterá os fundos indispensáveis. De acordo com o primeiro-ministro, o futuro quadro financeiro plurianual, que está a ser debatido, apresentará grandes desafios para a agricultura.
Liga de Clubes afirma não estar obrigada à proporcionalidade na ausência de mulheres na liderança. No órgão executivo, apenas Susana da Silva Curto e Sónia Costa Cunha representam o sexo feminino. Acusação contra Tomás Correia. Quais são as implicações? Tomás Correia, que dirigiu o Montepio até 2019, está a ser acusado de delitos relacionados com abuso de confiança e lavagem de dinheiro. Comparação de preços e clínicas para transplante capilar em Portugal. Em Portugal, o transplante capilar está a tornar-se cada vez mais frequente, aumento na procura, redução do tempo de espera e diversas opções disponíveis em todo o território. Realizamos uma investigação sobre os preços e avaliamos um comparador de clínicas de renome. Total Energies vê lucro descer 13% até setembro. No terceiro trimestre, a extração de hidrocarbonetos chegou a 2,5 milhões de barris de petróleo equivalente diariamente. Banco de Portugal alerta que Porto Finchaled não está autorizado a oferecer créditos. É possível consultar no site do Banco de Portugal a relação das entidades que têm permissão para conceder crédito. Lufthansa vê aumento de 32% no lucro até setembro. Entre as companhias aéreas que manifestam interesse na privatização da TAP, encontra-se a Lufthansa. Ai Weiwei, artista da China, participará na Bienal Contextile 2026. Após ter estado detido na China durante 81 dias em 2011 devido a acusações de crimes económicos, Ai Weiwei só pode deixar o país 4 anos após a sua libertação. Nancy Fraser publica livro que critica o capitalismo. A escritora incita leitores e tomadores de decisão a reconsiderar as bases essenciais da vida económica e social. Omiri em palco com música criada a partir de teares em Vale de Cambra. Segundo Omiri, o espetáculo representa uma forma de fotografia do concelho e dos seus habitantes. Governos português e espanhol acordam avanço da ligação ferroviária Lisboa-Madrid em 5 horas até 2030 e avaliação da bitola europeia. Um novo progresso foi alcançado para a implementação da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid, com a assinatura de novos acordos pelos governos de Portugal e Espanha. Este trajeto terá uma duração de 5 horas até 2030, reduzindo para 3 horas em 2034. Além disso, serão analisados os custos e benefícios da transição da bitola ibérica para a bitola europeia. 5 novos suspeitos do assalto ao Museu do Louvre são detidos. O crime ocorreu a 19 de outubro, resultando no roubo de joias avaliadas em 88 milhões de euros. Angola. Criados mais de 1,1 milhão de postos de trabalho em 5 anos. Em 2024, a taxa de desemprego em Angola foi de 31,5%, o que equivale a 5,6 milhões de indivíduos sem emprego. A associação considera ser o pior OE dos últimos anos para as freguesias. Pelo terceiro ano seguido, a Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE, emitiu um parecer desfavorável à proposta de OE. Profissionais de medicina familiar no sector privado criticam o montante da convenção com o SNS. Não haverá interessados. Os médicos de família independentes afirmam que o Estado pretende remunerar 15% menos do que é pago aos médicos do sector público no início da carreira, e que o governo faz declarações que sabe que não são viáveis. Santos Pereira estreia com manutenção dos juros pelo BCE. Diante de indícios de controle da inflação, Christine Lagarde deverá revelar que a taxa de juro permanece inalterada nos 2%. Este é o primeiro conselho do BCE com a participação de Álvaro Santos Pereira. Qual é o destino dos 20 mil milhões de euros dos contribuintes alocados à linha de alta velocidade em Portugal? No podcast Negócios da Semana, José Gomes Ferreira dialoga com Henrique Neto, Fernandes Santos e Silva e Paulo Moraes sobre a linha de alta velocidade em Portugal. Suspeito de violação de mulher de 21 anos foi detido pela PJ no Marco de Canaveses. O agressor desviou-se da via principal e percorreu caminhos rurais, desabitados e sem luz, com a intenção de cometer abuso sexual contra a vítima.
Jorge Pinto assinala a apresentação antes de receber apoio oficial do LIVRE. Apesar da ausência de apoio do partido, Jorge Pinto assegura que não desiste da candidatura. Motorista de táxi e de reboque são atropelados por um cadastrado que se indignou com a recusa em prestar serviços. Um cadastrado atropelou um motorista de táxi e um de reboque após estes se negarem a atendê-lo. BCE mantém a taxa de juro em 2% pela terceira vez seguida. O mercado esperava que as taxas permanecessem nos mesmos níveis. Possíveis reduções podem ocorrer apenas no próximo ano. Em 2023, Portugal ocupou o terceiro lugar na União Europeia em termos de menor quantidade de lixo eletrónico recolhido. No mesmo ano, a média de novos equipamentos elétricos e eletrónicos disponibilizados no mercado foi de 32,2 kg por pessoa. Profissionais de medicina familiar no sector privado contestam o montante da convenção com o SNS. Não haverá interessados. Os médicos de família independentes afirmam que o Estado pretende pagar 15% a menos do que o que é dado aos médicos do sector público no início da carreira, e criticam os anúncios do governo, que sabe serem irrealizáveis. Benfica atinge resultados, mas consegue convencer. O Benfica garantiu a sua presença na Final Four da Taça da Liga, no entanto, José Mourinho afirma que isso ainda não é o bastante. Além disso, qual será a posição do SC Braga na Taça da Liga e qual é a situação do Liverpool? BCE prevê lançamento do euro digital para 2029, com apoio de um unicórnio português. Iniciado em 2020 durante a pandemia, o projeto do euro digital avança agora para uma nova etapa. Se a legislação da União Europeia progredir, o primeiro euro digital poderá estar em circulação em 4 anos. INE. Comércio registra desaceleração nas vendas para 3,0% no terceiro trimestre. No mês de setembro, o índice de volume de negócios no comércio apresentou um aumento homólogo de 2,3%, desacelerando em relação aos 3,4% registados em agosto. Algesur. Preocupação da Câmara em relação à escola internacional. De acordo com o Ministério, desde 2022 têm sido emitidos diversos despachos com ordens administrativas para o encerramento da escola. Queda de 44% no lucro trimestral do Banco de Fomento devido à pressão dos juros. O responsável pelo Banco Promocional afirma que o lucro é o adequado para uma instituição orientada para o suporte à economia, rejeitando o aumento de comissões. O financiamento disponível foi multiplicado por 10. Estagnação da economia alemã no terceiro trimestre. A principal economia da Europa enfrenta desafios em diversas áreas. Proposta de orçamento da União Europeia é rejeitada pelo Parlamento Europeu. No mês de julho anterior, a Comissão Europeia apresentou uma nova proposta de orçamento a longo prazo para a União Europeia, referente ao período de 2028 a 2034, totalizando 2 bilhões de euros, superior aos 1,2 bilhões do quadro em vigor. Guarda. Acusação de assédio pelo sindicato contra diretor de prisão. O sindicato afirma que a funcionária é técnica superior e foi designada para funções de telefonista. Chico César atua em 7 localidades em março. Durante estes espetáculos, o artista faz uma nova interpretação das suas canções que o tornaram conhecido globalmente num álbum que continua a ter a mesma energia e relevância. Ordonhas em alta mar, conquistou o título nacional. Na fase final da Liga Mel Surf 2025, em Peniche, as condições mudaram a favor de Ordonhas. Com várias surpresas e cálculos complexos nas águas do Lagido, o jovem de 20 anos assegurou o seu primeiro título nacional. Qual é a razão do seu desejo coletivo? Os figos são altamente apreciados por todos devido ao seu sabor delicioso e à sua singularidade. Eles representam uma boa fonte de fibra, promovem um melhor funcionamento do intestino e ajudam a aumentar a sensação de saciedade. Lajes. Chega classifica como um erro a região suportar salários. Os salários civis na base das lajes foram impactados pelo impasse orçamental nos Estados Unidos da América.
Aprovação de diplomas para regulamentar TVDE e renta-car na Madeira. O Governo Regional estabelece uma taxa de utilização diária de 2 euros, que deverá ser paga pelo utilizador do serviço. Qual é o segredo por trás do milagre irlandês no aumento do PIB? O economista Pedro Brinca elucida o milagre do PIB na Irlanda, corroborado pelas recentes informações do Eurostat, que apontam para uma ascensão de 12%. Maria de Lourdes faleceu aos 76 anos, após 60 anos de trabalho na Tasca da Badalhoca, no Porto. De Lourdes, ícone do Porto, era a essência da Tasca da Badalhoca, onde iniciou a sua carreira em 1965, com apenas 17 anos. A mulher carismática, responsável pela fama do local e das famosas sandes, especialmente a de presunto, faleceu hoje. Cabo Verde irá analisar impactos da nova legislação sobre estrangeiros. O governo informou que todos os agendamentos para solicitações de visto para busca de emprego em Portugal foram anulados, há uma semana. Sanches rejeita alegações de corrupção no governo e no PSOE. Esta foi a segunda ocasião em que um primeiro-ministro em funções compareceu a uma comissão de inquérito parlamentar em Espanha. 7 indivíduos foram detidos por agredirem 2 pessoas em estabelecimento comercial em Ovar. As vítimas apresentaram ferimentos físicos e traumas psicológicos. As recordações de Juan Carlos, do Franco ao erro, Corina. No seu livro de memórias, Juan Carlos revela a intenção de renovar uma relação harmoniosa com o seu filho, Filipe VI. Ordem dos Médicos. Rede pediátrica é ativa. Segundo a Ordem dos Médicos, a nova rede estabelece um método mais célere de comunicação e interligação entre os hospitais, facilitando o encaminhamento de casos complicados para equipas especializadas. Cenas de Novembro realiza a sua 11ª edição em Serpa. Sessões de mediação ocorrerão nas escolas antes da apresentação ao público, com o intuito de integrar processos pedagógicos e artísticos. Centro de Saúde da Lourinhã começa processo de requalificação. Este investimento faz parte da reforma dos cuidados de saúde primários. Apresentamos a primeira fotografia de um lince ibérico de pelagem branca. A origem da cor do pelo continua a ser um mistério. Investigações de especialistas procuram determinar se a alteração na coloração do pelo, que normalmente é acastanhada, está ligada a fatores ambientais. Floresta gerida, floresta protegida. De que forma a administração do território contribui para a contenção de fogos? Carlos Duarte, presidente da direção da Forestis, partilha exemplos e resultados perceptíveis e discute a prevenção inteligente. Em 2023, Portugal destacou-se como um dos países com menor recolha de lixo eletrónico. De 2015 a 2023, a União Europeia viu um incremento de 78% na quantidade de lixo eletrónico disponível no mercado. Blitz lança a última e segunda revista especial de 40 anos para colecionadores. Descubra como obter a sua. Após o êxito da edição que destacou os 40 melhores álbuns da música portuguesa desde 1984, a Blitz apresenta agora o segundo volume, com 132 páginas, encerrando as celebrações do 40º aniversário. Focada na seleção dos 40 melhores álbuns da música internacional desde o ano em que foi fundada a marca Blitz, esta edição especial inclui também entrevistas exclusivas e uma narrativa sobre os concertos de estádio em Portugal. Estará disponível nas bancas a 4 de novembro, mas já pode ser adquirida online. Jenson Button, ex-campeão mundial de F1, encerra a sua carreira como piloto. Aos 45 anos, Jenson Button fez a sua estreia na Fórmula 1 em 2000 pela Williams, tendo competido em 306 corridas. Lagarde enigmática, aliviada e otimista, crescimento da economia da zona euro, redução da tensão global, mas juros continuam a ser um tabu. Nesta quinta-feira, o BCE decidiu manter os juros inalterados. A presidente do Banco Central destacou a robustez da economia europeia e a diminuição dos riscos mundiais, mas não revelou detalhes sobre a próxima reunião marcada para dezembro. Os mercados prevêem o término dos alívios.
O cofre de recordações de Vozela que anteriormente serviu como tribunal. Com diversas histórias ao longo do tempo, o Museu Municipal de Vozela preserva as recordações de um passado experimentado pelos mais velhos e apreciado pelos mais jovens, onde também se encontra espaço para a divulgação da arte local. Com a jornalista, Beatriz Félix. Crime em Vagos. Toda mãe rogará por compaixão em vez de ódio. Fica o aviso: se possui uma arma de qualquer género em casa, livre-se dela. Ideal Victim, o punk revoltado dos portuenses que dura 10 minutos e a realidade. Formados em 2022, a banda lançou este ano o seu álbum de estreia pela renomada Lovers e Lollipops, apresentando menos de 10 minutos de punk combinado com guitarras, surf, e a fúria característica de quem deseja ser, realmente livre. Os Ideal Victim são o foco desta semana na rubrica da Blitz que se concentra em novos talentos. Acidente na A2 envolve caminhão da Marinha com munições. Colisão em Almada foi provocada pela intromissão de um TVDE na coluna militar. TC rejeita a derradeira contestação de Salgado face à condenação de 8 anos. Os advogados têm argumentado a favor da anulação ou suspensão dos casos que afetam o ex-banqueiro, de 81 anos, e acreditam que ele não deve cumprir a pena, em razão da sua vulnerabilidade e estado de saúde. Despiste de caminhão em Alcabidez provoca um ferido. A5 interrompida na direção Lisboa, Cascais. A vítima está a receber assistência no local. Cada cidadão português deita fora 193 kg de alimentos anualmente e a abordagem nacional para combater este desperdício é considerada tímida e insuficiente, afirma a Zero. Portugal persiste em desperdiçar alimentos como se não existissem crises, seja climática ou económica. A nova Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, ENCDA 2025+, que esteve em fase de consulta pública até esta quinta-feira, visa alterar esta situação. Segundo a organização ambientalista Zero, a proposta do governo carece de ambição, urgência e ações concretas. Última temporada de Stranger Things se aproxima, o trailer oficial já está disponível. A série da Netflix concluirá a sua história com a temporada final, que estreia a 27 de novembro e termina no dia 1 de janeiro de 2026. Quase 3 minutos de trailer foram revelados para aguçar a curiosidade. Recurso do Chega é considerado infundado e rejeitado pelo TCE. Os juízes do Tribunal Constitucional não admitiram o recurso do Chega. Filme da semana, comédia absurda, Bugónia, com Emma Stone. O realizador Yorgos Lanthimos, reconhecido pelo seu humor negro e histórias surreais, colabora novamente com Emma Stone em Bugónia, uma adaptação de um filme sul-coreano de grande sucesso. Jenson Button, ex-campeão mundial de F1, encerra a sua carreira. Com 45 anos, Jenson Button iniciou a sua trajetória na Fórmula 1 em 2000 ao serviço da Williams, onde obteve 15 vitórias, 50 pódios e 8 pole position. É extremamente elevada a probabilidade de a economia crescer 2% neste ano. O Ministro da Economia está convicto de que a probabilidade de Portugal ter um crescimento de 2% em 2023 é extremamente elevada. Castro Almeida reiterou que o PRR não apresenta atrasos e que algumas metas foram antecipadas. Mais de 40 quilos de cocaína foram confiscados pela PSP no Grande Porto. Além disso, foram confiscadas 3 viaturas, 2 telemóveis, 2 computadores portáteis e diversos outros bens. Iniciativa russa de propaganda é o cessar-fogo. Bruno Cardoso Reis afirma que o cessar-fogo temporário imposto por Putin constitui apenas propaganda. O historiador acrescenta que a intenção de Trump de prosseguir com ensaios nucleares é um péssimo sinal. Proprietárias da central nuclear de Almaraz solicitam ao governo um adiamento do encerramento até 2030. O encerramento dos 2 reatores da unidade de produção, que pertence à Endesa, Iberdrola, Naturgy e EDP, está agendado para 2027 e 2028, mas as empresas do setor elétrico desejam agora prolongar o prazo por mais 3 anos, até ao fim da década.
Vice-presidente, Nuno Gomes ou Humberto Coelho? Candidatos a vice-presidente do Benfica, Humberto Coelho, apoiador de Rui Costa, e Nuno Gomes, apoiador de Noronha Lopes, discutem as suas expectativas para o futuro do clube neste programa. António Ferreira criou uma narrativa sobre o fim de vida de um ex-combatente. O realizador, que nasceu em 1970, conduziu investigações com ex-combatentes e psicólogos, além de se basear na sua própria vivência. Ribao Esteves, 12 anos extraordinários. Durante mais de 10 anos, Ribao Esteves esteve à frente da Câmara Municipal de Aveiro. Neste Aveiro On, escuta a entrevista integral que faz um resumo de 3 mandatos autárquicos repletos de narrativas e acontecimentos. Teatro em Évora inicia no domingo. Durante 3 dias, o evento terá lugar no histórico Teatro Garcia de Rezende, na cidade alentejana, com o objetivo de fomentar o diálogo entre criadores, companhias e instituições de Portugal e Espanha. Descobrindo Póvoa de Lanhoso no Minho, um percurso entre natureza, filigrana e bacalhau. A Póvoa de Lanhoso, situada no centro do Minho, recebe os visitantes com ruralidade, tradição e natureza. Neste percurso, é possível explorar a arte ancestral da filigrana, um hotel rural inspirado numa heroína popular e o maior parque de aventuras da Península Ibérica. A não perder no sábado, 11h35, na SIC Notícias. OE 2026. Cortes geram preocupação nos laboratórios clínicos. A ANL sublinha que os resultados laboratoriais são cruciais em 70% a 80% das decisões clínicas e em 95% dos trajetos assistenciais. Vagos, nenhuma mãe solicitava ódio, mas sim compaixão. Atenção, se possuir uma arma de qualquer género em sua casa, livre-se dela. Estado de Direito. A migração permanece um ponto fraco na União Europeia. Um estudo da Rule of Law Clinic da Universidade Centro-Europeia destaca um aumento da disparidade entre a retórica firme e a falta de ação face a transgressões do Estado de Direito. TC apoia a centralização orçamental nos Açores. A centralização do sistema possibilitará a criação automática da conta da região. Exploração no Minho, Póvoa de Lanhoso entre natureza, filigrana e bacalhau. Póvoa de Lanhoso, situada no centro do Minho, é acolhida por ruralidade, tradição e natureza. Este percurso revela a milenar arte da filigrana, um alojamento rural inspirado numa heroína popular e o maior parque de aventura da Península Ibérica. A não perder no sábado, 11h35, na SIC Notícias. Mau tempo nos próximos dias. Proteção Civil faz alerta sobre chuva intensa, vento e agitação marítima. Na sexta-feira, 10 distritos do continente estarão sob aviso laranja. BCE em consenso total na primeira aparição de Santos Pereira. Na sua estreia no Conselho do BCE como governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira recebeu os cumprimentos de Christine Lagarde. Foto, BCE. Descoberta garrafa com mensagens enviada ao oceano em 1916. Embora estivessem úmidas, as mensagens permaneciam legíveis. Ministro afirma que transferência da Agência de Crédito à Exportação para o BPF aumentará o montante de crédito assegurado. O Banco Português de Fomento irá assumir a Agência de Crédito à Exportação, que até agora pertencia à Allianz Trade, antiga COSEC, com o objetivo de proporcionar um apoio mais robusto às empresas exportadoras. Qual o destino de Ron Carlos, o chefe? A autobiografia do rei emérito de Espanha, a biografia da socialite Isabel Preisler e mais 12 novos títulos para desfrutar com as crianças durante o Halloween, iluminados pela lanterna, naturalmente. Limitação da entrada de refugiados por Trump será de 7.500 no próximo ano, dando prioridade a sul-africanos brancos. Esta quinta-feira, a Casa Branca divulgou um aviso anunciando a nova medida. Xi e Trump. Prioridade na disputa comercial, sem desvio para outros conflitos. Após 6 anos, a cimeira entre Xi e Trump culminou numa pausa na disputa comercial que ainda precisa de formalização.
Os esforços de Trump para a paz em diferentes continentes receberam bem menos destaque. A segurança da Europa dependerá da integração energética da Ucrânia. Um estudo aponta 3 domínios essenciais para a cooperação futura: o armazenamento de gás natural, a produção de biometano e o fornecimento de matérias-primas críticas. Indemnização de milhões é exigida pelo Real Madrid em razão da Superliga. O CEO da A22 Sports Management, Ben Rijkaard, é responsável pela organização da Superliga Europeia. Volkswagen enfrenta dificuldades e lucros despencam mais de 50% devido a tarifas e crise nos semicondutores. Os lucros obtidos nos primeiros 9 meses do ano registaram uma queda acentuada, afetados pelos custos da reestruturação realizada na Porsche, pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos e ainda pela crise no fornecimento de semicondutores. Mais de 6.000 pessoas pedem reconhecimento do risco para a GNR e PSP. A petição foi iniciada após o falecimento do cabo da GNR Pedro Manata e Silva, que foi atropelado por uma narcolancha no rio Guadiana. A Proteção Civil emite aviso sobre o agravamento das condições meteorológicas e o risco de inundações durante a madrugada. O estado do tempo em Portugal continental deverá deteriorar-se nas próximas 48 horas, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e agitação no mar. O período de maior perigo ocorrerá entre as 3 horas e as 7 horas desta sexta-feira. Última reprogramação do PRR será entregue a Bruxelas pelo Governo amanhã. Após finalizar a reprogramação do Portugal 2030 no início da semana, Portugal completa esta sexta-feira os ajustes finais ao PRR. Boo! 7 filmes, ligeiramente, aterradores para assistir com os pequenos. Desde o clássico, O Estranho Mundo de Jack, criado por Tim Burton e dirigido por Henry Selick, até Coco, da Disney e Pixar, apresentamos 7 recomendações de filmes para desfrutar com os mais jovens neste Halloween. Razões que podem resultar na saída do número 2 do novo banco pelo BCE, da esquerda para a direita, Cambis no Urbakins, parte do Conselho Geral de Supervisão do novo banco, e Benjamin Digesser, CFO e número 2 da administração do novo banco. Deixem para lá, já não é relevante proibir o Chega. António Garcia Pereira solicita ao Ministério Público que utilize os instrumentos legais para extinguir um partido neofascista como o Chega. Atropelamento fatal envolve mulher de 75 anos e sua viatura. O alerta ocorreu às 15 horas e 55 minutos, e 11 operacionais, com o suporte de 4 veículos dos bombeiros voluntários, foram enviados para o local. Estrangeiros aceites desde que possuam condições adequadas. Castro Almeida respondeu às objeções do PS relativas à ausência de estudos sobre o efeito da nova legislação de estrangeiros na economia. Os direitos humanos estão acima da economia, afirmou. Bosch assegurará os direitos dos colaboradores durante o layoff. O ministro da Economia revelou que, durante o layoff que poderá estender-se até abril do próximo ano, a unidade da Bosch em Braga continuará a arcar com os custos relacionados com os trabalhadores. Portugal é um dos principais atores na economia europeia. Quais são os dados do Eurostat? Portugal continua a impressionar no panorama económico europeu, apresentando resultados superiores aos das grandes potências. Qual é a trajetória da economia nacional? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Recurso do Chega sobre a recontagem dos votos em Lisboa é rejeitado pelo Tribunal Constitucional. A decisão dos juízes classifica o acórdão como legalmente inadmissível. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que Sá Carneiro apreciava missões impossíveis, tal como Montenegro. O Presidente da República destacou que Francisco Sá Carneiro apreciava as missões impossíveis e conquistou o espaço do PSD com determinação. Inadmissível segundo a lei. Recurso do Chega sobre a recontagem dos votos em Lisboa é negado pelo Tribunal Constitucional. Passadas quase 2 semanas após as eleições autárquicas, ainda está em disputa um vereador de Lisboa entre Chega e CDU.
Rui Moreira é apresentado por Marques Mendes como um senador independente. O candidato à presidência destacou Rui Moreira como alguém dedicado a causas cívicas, políticas e sociais. Ministra foi despedida, mas presidente não deve enviar recados. Paula Cosme Pinto afirma que o presidente não envia recados, embora defenda uma intervenção. Adalberto Campos Fernandes, Duarte Pacheco e Francisco Rodrigues dos Santos solicitam menos barulho e mais consensos. Trovante. Os editores de Trovante estiveram connosco no estúdio a ouvir o disco e comentaram: é triste, não existe um único sucesso. O 125 Azul estava lá. Os Trovantes estão a voltar aos palcos. 50 anos depois da sua formação, o icônico grupo irá realizar 4 concertos, distribuídos entre Lisboa e Porto, em março de 2026, onde revisitam temas clássicos do repertório português como 125 Azul, Balada das Sete Saias, ou Perdidamente. Esta semana, Luís Represas, João Gil e Manuel Faria, 3 dos integrantes do grupo, são os convidados do posto emissor e partilharam as suas memórias. Jerónimo Martins alcança o segundo maior dia da sua história na bolsa com um aumento superior a 11%. Os resultados divulgados ontem provocaram uma subida das ações da proprietária do Pingo Doce para mais de 22 euros, após um ganho sem precedentes. Para encontrar uma valorização superior, é necessário retroceder até 1994. Guterres critica testes nucleares e aponta perigos. A inquietação de Guterres emerge após Donald Trump ter dado instruções ao Departamento de Defesa para que inicie os testes das armas nucleares norte-americanas. Garcia Pereira solicita a extinção do Chega por violação da Constituição. Garcia Pereira requer a Amadeu Guerra que inicie o processo necessário para extinguir o Chega. Ricardo Martins Pereira comenta comunicado de Bárbara Norton de Matos. É o desabafo de uma mãe triste. O comentador da Tarde das Estrelas diz que a atriz não consegue estabelecer contacto com a filha. A ministra da Saúde tem a confiança adicional de Montenegro. O primeiro-ministro adota decisões de natureza, tática política, mas será que a sua recusa em demitir-se é realmente tão significativa? Além disso, o partido Chega apresenta-se em excesso para as presidenciais com André Ventura a usar o megafone. Mais de 40 kg de cocaína apreendidos pela PSP no Grande Porto. A operação foi realizada principalmente nos municípios de Vila Nova de Gaia, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Matosinhos. Andrew Mountbatten Windsor deixa de ter título real. De acordo com a declaração do Palácio de Buckingham, o príncipe deverá abandonar a residência onde vive. Moreira alerta sobre o perigo de distorção do sistema. Durante um extenso discurso, Rui Moreira justificou a sua ausência como candidato a Belém, considerando-a desnecessária, elogiou a moderação e a experiência de Marques Mendes e dirigiu críticas a Ventura e Gouveia e Melo. Televisão de sexta, vampiros, um panda do Kung Fu e palhaços aterrorizantes. O ano atinge o seu dia mais aterrador com a exibição de Scary Movie, um susto de filme e as estreias das séries Dime Tu Nombre e Tremembé. Título real do Príncipe André é revogado e ele deixa o Royal Lodge. Apesar de o Príncipe André persistir em negar as alegações feitas contra si, o Palácio de Buckingham determina que a sua saída do Royal Lodge e a revogação do título são indispensáveis. Cometa interestelar será observado pela sonda a caminho de Júpiter. Lançada em abril de 2023, a sonda JUICE, que incorpora tecnologia portuguesa, deverá alcançar a órbita de Júpiter em julho de 2031. Associação em Rio Maior sofre danos devido a inundações. Desde 2021, a Câmara colabora com a Associação Beleza Teatro num projeto comunitário. Moreira apoia os partidos e critica-os, antissistema, Mendes valoriza a democracia. O mandatário de Mendes faz elogios ao ex-líder do PSD por não se envergonhar do sistema partidário que o originou. AIMA. Erro no encaminhamento informático foi corrigido.
As dificuldades e constrangimentos que afetam tanto as magistraturas do Ministério Público como as judiciais na esfera administrativa e fiscal têm gerado queixas, obstruindo o funcionamento adequado dos tribunais. Falsa docente é acusada pelo Ministério Público após 36 anos de exercício. Entre 18 de maio de 1987 e 12 de setembro de 2023, a arguida lecionou matemática, mesmo sem possuir as qualificações necessárias. Ucrânia. Importância da integração energética para a segurança. Com as maiores reservas de gás subterrâneo da Europa, que representam aproximadamente 10% da demanda anual da União Europeia, a Ucrânia tem a capacidade de exportar até 1.000 milhões de metros cúbicos de biometano anualmente até 2030. Judice afirma que o país beneficia mais com Coutinho de Figueiredo e considera votar inseguro na segunda volta. Ambos apoiaram Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições de 2016 e demonstram descontentamento em relação ao Presidente da República. Neste momento, não se sentem completamente satisfeitos com nenhum dos candidatos a Belém. Contudo, o advogado estava prestes a optar por seguro e admite a possibilidade de apoiá-lo na segunda volta. O que liga o candidato João Coutinho de Figueiredo ao seu apoiador, José Miguel Judice. Despedida de Mortágua, nacionalidade e Bangladesh. A saída da líder do Bloco de Esquerda, a campanha de Ventura e a abordagem do candidato, além da recente lei da nacionalidade e o triunfo de Montenegro na proposta desta Viti Suazi. Artistas expressam preocupação com a subrepresentação da comunidade negra na cultura portuguesa. É bastante complicado ser uma artista negra em Portugal, afirmou Cláudia Semedo. Testes nucleares são reiniciados pelos Estados Unidos da América em simultâneo com a Rússia. Donald Trump revelou que instruiu o Departamento de Defesa a iniciar testes de armas nucleares em pé de igualdade com as demais nações, incluindo a Rússia e a China. Na TV de sexta, vampiros, um panda do Kung Fu e palhaços aterrorizantes. O dia mais aterrorizante do ano traz consigo Scary Movie, um susto de filme e as estreias das séries Dim Tu Nombre e Tremembé. Judice afirma que Coutinho de Figueiredo é a melhor opção para o país e admite apoiar seguro na segunda volta. Desiludidos com o Presidente da República, ambos votaram em Marcelo Rebelo de Sousa em 2016 e não estão completamente satisfeitos com os candidatos a Belém. O advogado planeava votar em seguro e considera apoiar o mesmo na segunda volta. Que ligação existe entre o candidato João Coutinho de Figueiredo e o seu mandatário, José Miguel Judice? A confiança no cessar-fogo de Putin é válida. Ucrânia afirma que não. O Kremlin anunciou um cessar-fogo de até 6 horas na Ucrânia para permitir o acesso dos jornalistas a áreas bloqueadas. A Ucrânia aconselha que os jornalistas não confiem no cessar-fogo imposto por Putin. Moreira reconhece redundância na corrida ao lado de Mendes. Rui Moreira, apresentado como mandatário da candidatura de Luís Marques Mendes, admitiu que a candidatura conjunta dos dois poderia resultar em canibalização, favorecendo figuras como Gouveia e Melo ou André Ventura. André deixa de ser príncipe, casa e títulos reais perdidos após acusações no caso Epstein. O príncipe será agora designado como Andrew Mountbatten Windsor, conforme comunicado do Palácio de Buckingham. Foi-lhe ordenado que desocupe a mansão em que reside. Marcelo mantém ministra da Saúde, expressa tristeza pelo tempo perdido e solicita um acordo amplo de regime. O Presidente da República alerta o governo sobre o risco de ter de percorrer o caminho das pedras, uma vez que a reestruturação do Executivo PS foi deixada a meio da ponte. Municipal celebram o Halloween com uma noite intensa em Lisboa. A banda liderada por Fernando Ribeiro irá apresentar na totalidade o álbum Wolfjord, que comemora 3 décadas. Basílica da Sagrada Família estabelece novo recorde. Agora é a igreja mais alta do mundo em Barcelona. Embora uma das seções já instalada tenha superado em altura a torre da Catedral de ULM, localizada no sul da Alemanha, que era até então a igreja mais alta, a construção do templo espanhol ainda está em andamento. Assim que estiver finalizada, a basílica deverá alcançar os 172 metros.
Gouveia e Melo 10 se ocupa agora a terceira posição na disputa por Belém. O antigo líder da Marinha perde a primeira posição, sendo superado por Marques Mendes, que assume a liderança, e por Ventura. Juan Carlos elogia o ditador e faz críticas a Letícia. Franco nutria por mim um sentimento paternal. A reconciliação abrange elogios ao ditador Franco e admissão de erros, tanto financeiros como emocionais. André Ventura sobre eleições presidenciais: lutarei para vencer a primeira volta. As afirmações foram feitas durante uma entrevista à CMTV. Rio. A emboscada policial sem precedentes e as críticas de Brasília. Em um curto espaço de tempo, o total de óbitos alcançou 121 na operação que se destaca como a mais mortal da história nacional. Moradores relatam a presença de corpos atados e com indícios de tortura, enquanto a polícia responsabiliza os familiares por fraudes. Laurent Bataille. A nova onda de IA está a aproximar-se da Europa, enquanto os Estados Unidos da América progridem a passos largos. Laurent Bataille, vice-presidente executivo da Schneider Electric para a Europa, afirmou em entrevista ao Expresso que a União Europeia pode tornar-se abundante em energia se optar pela eletrificação, em vez de continuar dependente de combustíveis fósseis. Aos 47 anos, descobriu ser neto de Schindler. Heinrich Lenkate nunca suspeitou que pudesse ter conexões com Heinrich Schindler. A sua curiosidade foi despertada por um documentário e a verdade revelou-se ao contemplar uma fotografia da avó. Conflito entre dois nacionalismos, China e América. Publico@publico.pt. Imagens revelam instantes do roubo no Museu do Louvre. Um vídeo que está a circular nas redes sociais supostamente capta 3 ladrões, vestidos de preto e com coletes amarelos, a furtar na Galeria Apollo, do Louvre. Será que as gravações são autênticas? Segunda volta em debate. Noronha é superado por Rui Costa. Discutiu-se sobre a guerra nas redes sociais, Luís Filipe Vieira, Bernardo Silva, Mourinho e despesas que não resultaram em vitórias. No entanto, Noronha reconheceu que precisará de esforçar-se mais do que Rui Costa. E assim será. O pesar pelo monarca. A instabilidade transformou-se num sinal de que os franceses já não desejam ou já não possuem um presidente influente e uma maioria estável.